Vamos iniciar então a nossa reunião, né, de hoje, clamando pelo Espírito Santo para que ele venha, né, e permaneça no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da Será terra. curado. Oremos. Levar-nos a face da Ó terra. Deus, instruístes os corações dos vossos filhos com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu vou ativar o mudo de vocês. Aí, agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Durante o nosso trabalho todo. Nosso tema de hoje, então, né, é Nascimento de Jesus e a figura de Maria. E o texto bíblico, né, que nos é proposto, ele está no Evangelho de Lucas. Se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Versículos de 1 a 20. O texto diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na região, havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: Não temais, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz a todos por ele amados. Quando os anjos, retornando ao céu, se afastaram dos pastores, eles disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram então depressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando viram o menino, contaram o que lhes tinha sido dito a respeito dele. Todos os que ouviram ficaram admirados com as coisas que os pastores lhe contavam. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. E os pastores, louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto, voltaram de acordo, então, com o que lhes fora dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o texto, né, nos traz o mistério da encarnação, né? Mas é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Como se deu isso? E se a gente for ver a grandeza disso, né? Como isso foi importante, porque um Deus que na sua magnitude, na sua plenitude, um Deus que
é o Criador, que é onipotente, que tem poder sobre todas as criaturas que ele criou no mundo, seja a gente, sejam os animais, tudo que ele criou, ele tem poder sobre todas essas criaturas. E ele, num determinado momento da história, que Lucas faz questão, né, de colocar no texto, né, de contextualizar, de mostrar, justamente, ele diz ali que aconteceu no tempo que Quirino era imperador, para mostrar que Deus, ele não é aquele Deus que fica olhando as coisas acontecerem, mas é um Deus que entra na nossa história, que faz parte da nossa história, que quer fazer parte da nossa vida. Por isso ele se encarna, se torna um de nós, né? Como qualquer um de nós, sentindo as mesmas necessidades, passando as mesmas dificuldades que todo ser humano passa. Ele quer experimentar dessa vida na carne também, e se encarna no seio da Virgem Maria. Né? Nasce dela, o Espírito Santo concebe em Maria, e Maria gera um filho sem ter relação com o homem, mas pela ação do Espírito Santo. Então, toda a carne de Jesus vem de Maria, não vem de José. José só ajuda a criar, né? José é o pai adotivo de Jesus, mas assume esse mandato junto com Maria, né? De cuidar do Filho de Deus, daquele que Deus entregou para nós como seu Filho, para que a gente pudesse viver essa graça de ter Deus no meio de nós. Né? Mas como isso se dá? O nascimento, então, né, de Jesus é um momento em que Deus se revela à humanidade, Deus revela à humanidade a última e definitiva aliança na história da salvação. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança antes com Noé, depois fez aliança com Abraão, fez uma outra aliança ainda com Moisés, quando salva o povo lá do Egito, né? E a aliança definitiva, aquela que jamais será rompida, é aquela que o próprio Deus vem até nós e faz essa aliança conosco, que é através da sua vida aqui na Terra, através da sua entrega na cruz. Só que para que ele chegasse lá na cruz, ele precisou nascer um dia. Né? Ali o nascimento é o prenúncio da graça que vai sendo derramada aos poucos na nossa vida e que culmina, né, na entrega de Jesus na cruz, quando ele, morrendo, vence a morte e ressuscita. Né? Para que a morte fosse vencida, para que não fosse a última realidade entregue de cada um de nós, né? Para que a morte não fosse o fim da nossa existência, mas apenas uma passagem para outra vida, Jesus então se encarna. Ele vem viver a nossa humanidade, porque é essa carne vivida no Espírito de Deus, na graça de Deus, que tem a força, a potência para vencer a morte. Nós não tínhamos isso, nós não temos isso. Quando morremos, se não é a graça de Deus nos levando para o céu, a gente morre. Morre para sempre. O inferno é a morte eterna. Mas Deus não. Aqueles a quem Ele chama, né, e que atendem ao chamado, que dizem sim ao chamado de Deus, a todos Ele resgata da morte. Mas isso acontece porque Jesus vence a morte. Passa, né, quebra esse final de vida que seria o nosso destino e nos dá essa graça. Então, ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasce de uma jovem judia, numa pequenina cidade chamada Nazaré, na Galiléia. E o nome dessa virgem, dessa moça, era Maria. Desde tempos antes, né, o povo já esperava pela vinda do Messias. Né? Os profetas anunciaram. Lembra que a gente falou na catequese passada dos profetas? Muitos profetas, né? Malaquias, Zacarias especialmente, e próprio Isaías também anunciou muito isso, né? A vinda do Messias. Quem é o Messias? Messias é o ungido de Deus, é aquele que Deus escolhe para libertar o seu povo. Só que a visão que eles tinham do Messias era um Messias terreno, um Messias que ia libertar eles do domínio dos romanos,
né? Os judeus, na época que Jesus veio, eram um povo dominado pelos romanos. Os romanos aqui eram os donos daquele território. Tinham invadido lá e era quem mandava, quem definia os destinos daquela população. Então, eles ansiosamente aguardavam a vinda do Messias que ia libertar eles. Assim como Moisés os livrou da escravidão no Egito e os levou para a Terra Prometida, o Messias ia também livrar eles do jugo dos romanos e conceder a eles a liberdade plena para que eles pudessem ter direito, né, de dar destino às suas vidas, né? Não ficassem dependendo de outras nações, para que eles tivessem liberdade. Mas a vinda de Jesus como Messias é numa outra visão de Messias. Jesus não vem nos libertar da escravidão terrena. Jesus vem nos libertar da escravidão do pecado. Jesus vem nos dar condições para que a gente, abraçando essa causa, abraçando esse amor que Jesus quer derramar em nós, nós, além de vencermos a morte, por esse amor de Deus derramado em nós, nós também consigamos suportar as agruras da vida, consigamos suportar os julgos que nos são colocados, consigamos suportar uma vida de sofrimento, muitas vezes de tristeza. É pela graça de Deus que somos fortalecidos para vencermos tudo isso. Tá? Não pelas nossas forças, porque pelas nossas forças a gente desanima todos os dias, a gente acha que não vai conseguir, que não vai dar certo, que muitas vezes não vale a pena nem viver. Como a gente vê, infelizmente, né? Tivemos agora em setembro uma campanha, né? Nós estamos numa situação que a gente precisa ter um mês, uma campanha para conscientizar as pessoas do perigo que os nossos jovens estão vivendo, no suicídio, perdendo o sentido das suas vidas, né? Não vendo razão de viver e acabam num gesto desesperador, tirando a sua própria vida. E a gente, às vezes, fica cego para os sinais que as pessoas vão dando quando estão nesta situação. Então, essa campanha que foi feita no mês passado, justamente para nos lembrar disso, né? E quando a gente perde a esperança, a vida perde o sentido. O único capaz de nos impulsionar, de fazer com que a gente enxergue o sentido da nossa vida é Deus. Né? As coisas não são capazes de preencher esse vazio que existe dentro de nós. Um carro novo é uma alegria momentânea, né? Um sofá novo é uma alegria momentânea, uma roupa nova é uma alegria momentânea. Não preenche o vazio da nossa vida. Quem preenche esse vazio é só a graça de Deus. Porque, na verdade, esse vazio não é um vazio, mas é um infinito de Deus que habita em nós. E esse infinito só pode ser preenchido pelo infinito. As coisas que são finitas não são capazes de preencher essa necessidade que nós temos, né, constantemente. Maria, então, foi uma mulher de fé e tornou-se, então, com o seu sim, a corredentora da história da salvação. Por que corredentora? Porque através do sim dela, a redenção acontece. Através do sim de Maria, Deus entra na nossa história. Deus age na nossa história e faz a sua graça acontecer. Se Maria não tivesse dito o sim dela, tivesse recusado esse chamado de Deus, não sei se Deus ia escolher outra pessoa, ou se até de repente desistir do seu projeto. Naquele momento não ia fazer isso. Mas não, Maria disse sim, mesmo sem entender direito. E quantas vezes a gente não entende direito as coisas de Deus? E às vezes a gente fala besteira e faz besteira porque não questiona. Maria não. Maria não entendeu o que o anjo estava dizendo para ela e perguntou: mas como que isso vai acontecer comigo? Se eu não sou casada, eu não tenho marido, como é que eu vou ter um filho? Maria questiona. Então, questionar, ter dúvida, não é falta de fé. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai tendo condições de ter dúvidas, e através das dúvidas que são sanadas, a nossa fé se aprofunda, o nosso conhecimento aumenta e a gente vai crescendo na fé. Então, se a gente tem uma pergunta, se tem uma dúvida, não é
errado a gente questionar. Isso jamais, não é falta de fé. Muito pelo contrário. É sinal de que eu quero entender melhor aquilo que está sendo passado para mim. Isso é fundamental para que eu cresça na fé. O que eu sei hoje me ajuda a entender o que eu vou aprender amanhã, e o que eu aprender amanhã vai me ajudar a entender o que eu vou aprender depois de amanhã. É como uma escada, que para a gente chegar lá no topo, é um passo de cada vez. A cada passo que a gente dá, a gente fica mais próximo, a gente vai subindo e vai entendendo melhor a dinâmica do reino de Deus. Então, os questionamentos são, sim, fundamentais. Maria questiona, e a partir, então, da intervenção do anjo, explicando que o Espírito de Deus desceria sobre ela e ela conceberia desse Espírito. Aí, então, ela entende, e aí ela, então, diz: muito bem, eu aceito, então, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o que ela diz para o anjo. O anjo, como mensageiro de Deus, né, que vem transmitir para Maria esta mensagem. E assim, então, o Verbo se faz carne no seio de Maria. Jesus nasce como um homem, como eu disse, né, teve uma infância comum a todas as crianças. Ele mamou em Maria, brincou, cresceu, chorou, ajudou seu pai na carpintaria. Enfim, teve uma vida normal de uma criança. E foi preciso isso. A principal função de José na história, né, além de cuidar do menino, além de fazer com que ele tivesse condições de crescer, de subsistência, era manter o silêncio, era preservar. Porque se no início ali já tivesse, as pessoas já soubessem que aquele era o Filho de Deus, provavelmente ele não teria vivido, teria matado ele. Então, o silêncio de José, o recolhimento dele na sua vida simples, numa cidade pequena, permitiu que Jesus fosse gestado, permitiu que Jesus crescesse e fosse preparado por Deus para a sua missão. Jesus inicia a sua missão com 30 anos de idade, né, o que nos diz a tradição e os evangelhos. Então, Jesus não, as coisas de Deus não são de qualquer jeito, não são atropeladas, não são no ímpeto, no impulso, mas são gestadas, são preparadas com paciência, né? Deus é um Deus paciente, é um Deus que não tem pressa que as coisas aconteçam, mas que permite que tudo aconteça no seu devido tempo. E para isso, ele nos prepara. Preparou a humanidade para a vinda de Jesus. Preparou Maria para receber Jesus. Preparou José para aceitar a vinda de Jesus. E preparou Jesus depois para a sua missão. E assim nós também somos, precisamos nos deixar ser preparados por Deus. Precisamos deixar ser amaciados por Deus, levados por Deus. Quando a gente participa, por exemplo, da catequese, a gente está sendo preparado por Deus para algo grande. A gente está sendo introduzido no mistério de Deus para a gente poder compreender melhor o que significa esse ser cristão. Chega no censo lá, o recenseador pergunta: qual é a sua religião? Católico. Vai na missa? Não. Entende o que é a Santíssima Trindade? Não. Entende o mistério da encarnação? Não. Mas é cristão? Mas é católico? Mas não vive a fé. Não vai na missa, não comunga, não é casado na igreja, não batizou os filhos, mas se diz católico. Não tem sentido isso. Isso cheira a hipocrisia. Como é que a gente diz uma coisa que a gente não é? Se a gente quer realmente ser católico, a gente tem que entrar no mistério de Deus. Se a gente quer ser cristão, cristão é aquele que segue o Cristo. É aquele que vive como o Cristo. Ah, mas é uma coisa muito difícil, diácono. Deus me livre. Isso é só para santo. Não, é para todos. É para todos. Não é uma coisa impossível, senão Deus não pediria para nós. Ele sabe do barro que nós somos feitos. Foi Ele que nos fez. Nós somos criaturas dele. Ele sabe do que a gente é capaz.
Então, quando ele propõe uma vida de santidade para nós, é porque ele sabe que é possível. Não sozinhos, né? Mas com a graça de Deus, com a vivência comunitária junto com os irmãos, a gente sim é capaz de viver uma vida de santidade, é capaz de viver uma vida a qual fomos chamados por Deus, né? Nós recebemos muitas vocações durante a vida, mas a primeira vocação que a gente recebe é a vocação à santidade. E essa todos recebem. Alguns depois recebem chamado ao casamento, ao matrimônio, outros recebem o chamado vocacional de ser padre, outros recebem o chamado vocacional das suas profissões, cada um na sua, cada um de um jeito, da sua maneira, mas todos, sem exceção, somos chamados por Deus para viver a vocação à santidade. Essa é comum a todos nós. Ela está no meio de nós, como primeira vocação. E se Deus colocou isso na nossa vida, é possível. É possível. Então, precisamos sim nos aprofundar na graça de Deus. Precisamos nos deixar conhecer por esse mistério de salvação que é Deus. Precisamos entender melhor quem é esse Deus. E para a gente fazer isso, é aqui, é a Bíblia. É aqui que a gente conhece Deus. É aqui que ele nos mostra, que a Bíblia nos mostra quem é Jesus, o que ele disse e o que ele pediu para a gente fazer. É lendo a Bíblia que a gente vai se aprofundando na fé. Por mais que as pessoas nos falem, por mais que o diácono fale na catequese, por mais que o padre fale na missa, na homilia, não é suficiente. Nós precisamos ouvir a voz de Deus através da Bíblia, dos seus interlocutores, daquele que Deus escolheu, daqueles que Deus escolheu para, para nos transmitir a sua verdade, a sua fé. Deus, então, totalmente condescendente, aquele que ama a gente com um amor sem limites, se fez pequeno, humano, só para estar conosco e redimir a humanidade. Assim, temos um Deus misericordioso na pessoa de Jesus Cristo, que viveu e viverá conosco, porque ele disse: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, Deus se encarna no nosso meio, vive a nossa humanidade, volta para junto de Deus, mas, ao mesmo tempo, continua vivendo junto conosco. Cada um de nós é templo do Espírito Santo. Cada um de nós. Deus habita no coração de todos nós. Então, Deus jamais nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis, mais tristes da nossa vida, quando parece que Deus se esqueceu completamente de nós, ele está ali do lado, com a mão estendida, para nos ajudar, para nos fortalecer, principalmente para ajudar a gente a superar aquele momento de tristeza, de dificuldade que a gente está passando. O nome de Jesus, né, quando o anjo anuncia para Maria e diz que ele será chamado de Jesus, quando lhe porás o nome de Jesus, né, ele diz para José, Jesus já é a missão dele, porque em hebraico quer dizer Deus salva. Por isso que nós chamamos Jesus de Salvador, porque o nome dele, Jesus, ou Yeshua, em hebraico, quer dizer Deus salva. O nome de Jesus traduz a missão dele. E a gente tem que lembrar também que Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus não tem sobrenome, né? Jesus Cristo. O que é Cristo? Cristo é ungido, Messias. É aquele que Deus enviou, o ungido de Deus. Por isso que a gente recebe na crisma. Crisma vem de unção. Quando somos crismados, nos tornamos Cristos, porque somos também ungidos. Cristos quer dizer ungido, vem do grego. Então, Jesus Cristo é Jesus Messias, anunciando também, né, a missão dele aqui. Ele veio como Messias para anunciar
a graça de Deus, para anunciar o reino de Deus que já se realiza, começa a sua realização aqui na terra, mas só vai encontrar a sua fortaleza, a sua palavra final no céu. A plenitude do reino é no céu. Mas Jesus diz que ele já começa aqui no meio de nós. Tá? Então, o nome Jesus quer dizer Deus salva. Falei já de Messias, né? Então, e quando nós fomos batizados, só um pouquinho, Raquel. Quando nós fomos batizados e quando nós fomos crismados, a gente recebe, então, esse óleo, que é o óleo da unção, que também nos torna cristos, também nos transforma em cristãos, aqueles que seguem o Cristo, aqueles que procuram viver como Cristo viveu, aqueles que procuram fazer como Cristo fez. Se queremos viver a plenitude da nossa fé, devemos sempre nos lembrar daquela música do Padre Zezinho, né? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Isso é a essência do cristão. Isto é a essência da gente se dizer cristão. É claro que muitas vezes a gente não consegue isso, não consegue viver como Cristo viveu, não consegue pensar como Cristo viveu, mas precisamos viver a nossa vida em função disso. Tentar constantemente isso. Viver como Jesus viveu. Quando tivermos uma dificuldade na frente, a gente pensar como é que Jesus agiria. Não como eu acho que ele agiria, mas olhando o jeito que ele fez na Bíblia, o jeito que ele agia com as pessoas, como ele agiria diante dessa situação. Ele teria a mesma reação que eu estou tendo agora ou não? Né? É o questionamento que a gente deve fazer sempre. Deus se encarna por amor a nós. Deus se faz pequeno porque nos ama, porque nos quis dar um presente, que é a ressurreição. Para que isso acontecesse, ele precisou se encarnar, porque assumindo a nossa carne é que ele vence o pecado, assumindo a nossa carne, ele vence a morte e supera tudo através da ressurreição. E nos lembra bem São Paulo, Jesus ressuscita como primícia, quer dizer, o primeiro. Ele abre as portas da ressurreição para que a gente então possa entrar e fazer parte também desse time dos ressuscitados, lá no céu, depois da nossa morte. Beleza? Raquel, você queria perguntar? Pode ativar o som aí e fazer a pergunta. Então, não é que... Porque na minha Bíblia não fala Jesus, fala Javé. O que é Javé? Javé, na verdade, é o nome que se costuma dar para Deus. Mas não é certo, tá? As Bíblias católicas começaram a colocar, né, especialmente a Bíblia pastoral, chama Javé, chama Deus de Javé, e a Bíblia de Jerusalém, que chama de Iavé. I-W-V-E-H. I-A-W-E-H. Iavé, ou Y, né, no início. Na verdade, Deus não tem nome. Lembra do episódio da sarça ardente? Quando Deus fala com Moisés, e Moisés pergunta para ele, assim, Senhor, mas quem eu vou dizer que está me mandando aqui? Qual o seu nome? Ele pergunta para Deus. E Deus fala assim, você vai dizer para o faraó que eu sou está te mandando. Eu sou é o nome que Deus se apresenta. Na verdade, não é um nome. Deus, digamos assim, se mostra, assim como o nome de Jesus quer dizer o que ele faz, quer dizer o que ele é. Deus salva, ele é o Salvador. Quando Deus se apresenta para Moisés e fala, eu sou,
Ele está anunciando ali o que ele é. Ele é eterno, porque Deus é, né? Deus não existe. Quando alguém falar para você assim, Deus não existe, e realmente Deus não existe. Essa Bíblia existe. Ela foi feita um dia, e um dia ela vai acabar. Esse copo, ele existe. Alguém fez um dia ele vai virar nada, ele vai acabar. Deus não existe. Deus é desde sempre e vai ser para todo sempre. Deus é. Deus não existe, porque o que existe é algo que tem um início e um fim. Deus não teve início e não vai ter fim, porque ele é o infinito, ele é a onipotência, ele é o Deus Todo-Poderoso. Tá? O judeu, quando quer falar com Deus, ele não fala o nome de Deus, porque o nome de Deus, na verdade, ele é impronunciável. O nome de Deus é chamado de tetragrama. São 4 letras. YHWH. Por isso que as Bíblias começaram a chamar de Iavé. Colocou um A aqui e um E aqui. Então ficou Iavé. Mas é YHWH. É o nome de Deus. Não tem pronúncia, não tem como dizer. Então, para o judeu falar com Deus, ele chama de Adonai, o Senhor. Por isso é que São Paulo, nas cartas, fala que Jesus é o Senhor. Porque dizendo que Jesus é o Senhor, para o hebreu, para o judeu, isso é muito forte. Porque o Senhor é Deus. Então, Jesus é Deus. Quando Paulo diz Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Ele reafirma ali a divindade de Jesus. Ele não foi apenas um homem que viveu na nossa história, né, e que disse coisas bonitas e que realizou feitos maravilhosos. Não, ele é Deus, Deus que se encarna. Ele é o Senhor. Então, quando na tua Bíblia está escrito Javé, quando você for ler, você lê o Senhor. Eu lia, meu filho perguntava por que Javé, mãe? Eu falava, Javé é que nem Jesus, então estava ensinando errado, né? Na verdade, Javé não é Jesus, é Deus. É Deus. Na verdade, é um jeito que encontraram de falar o nome de Deus. Mas, até em respeito aos judeus, a Igreja Católica adotou essa posição de não chamar Deus de Javé. Não é correto. A Igreja já editou uma carta, Então, essa distribuiu Bíblia para todos os minha, então, padres. ela não serve. É antiga, né? Então, As traduções novas já mudaram. então tem que comprar uma Bíblia nova. É. Mas você pode continuar com a tua Bíblia, é só você ter essa consciência. Uma outra coisa também é que a gente só dá nome àquilo que nos pertence. Você deu o nome ao seu filho, não deu? Dei. Às vezes a gente dá nome a cachorro, a gente dá nome às nossas coisas. Tem gente que dá nome para carro, tem gente que dá nome para algum objeto que tem em casa, uma brincadeira, dá um nome. Você dá nome porque ele é teu, você pode. Deus não te pertence, você não pode dar nome àquilo que não te pertence. Né? Então, nós, seres humanos, criaturas, nós não temos esse direito de dar um nome para Deus. Então, com muita reverência, a gente se dirige a Deus chamando ele de o Senhor. O Senhor. O Senhor da nossa vida, né? O Senhor da nossa existência. Por isso que Tomé, quando encontra Jesus depois da ressurreição, se ajoelha diante dele e diz: meu Senhor e meu Deus. Né? Ele reconhece ali em Jesus a divindade, porque ele havia acabado de superar a morte. Né? Só Deus é capaz de superar a morte. Verdade. Esclareceu? Obrigado. Sim, obrigado, Jack. De nada. Então tá, vamos rezar então, terminando a nossa catequese, agradecendo a presença de vocês. Né? E depois que a gente terminar, daí eu marco a presença de vocês aqui. Okay. Vamos agradecer então a Deus. Hoje nós falamos muito sobre Nossa Senhora. Então vamos encerrar a nossa catequese, lembrando, né, de Maria, nossa mãe, pedindo a ela que interceda sempre a Deus por nós. Maria é sempre a seta que nos aponta o caminho para Deus, que ela possa nos iluminar, nos fortalecer na caminhada,
que a gente não desanime jamais. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no Ele meio de está no nós. meio de nós. Por intercessão do nosso querido padroeiro São José Operário e da nossa Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado.